Olá, liderança da Amarela 1, da Amarela 2, boa quinta-feira. Pastor Alex aqui passando para agradecer a Deus pela sua vida e para compartilhar mais uma palavra de sabedoria que nós encontramos com Salomão. Nós estamos compartilhando 3 princípios numa série de mensagens onde nós podemos aprender com a sabedoria de Salomão e com a oração que Salomão fez ou com o pedido que Salomão fez ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12 dizem assim: Dá-me agora, Senhor, sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Vamos lá pegar o versículo 12. Diz assim: Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Ontem eu compartilhei com você sobre sabedoria para priorizar o chamado, sabedoria para equilibrar todas as suas atividades, sabedoria para você como líder entender que diante de todas as suas responsabilidades você precisa priorizar aquilo que toca a eternidade. Hoje, o segundo conselho que nós aprendemos e eu quero compartilhar com você é sabedoria para servir sem se sobrecarregar. Sabedoria para servir sem se sobrecarregar. Olha só, 2 Crônicas 1:10. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Quando Salomão diz grande povo, ele está dizendo grandes responsabilidades, uma carga grande de trabalho, de responsabilidade. Então, quando nós olhamos para este texto e quando nós olhamos para esse princípio de sabedoria sobre servir sem se sobrecarregar, o que a gente pode aprender? Que Salomão reconheceu que não poderia governar sozinho e não poderia governar sem sabedoria. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, queremos liderar sozinho, queremos tomar responsabilidade sozinhos. Eu aprendi com o apóstolo Joel o seguinte: em tudo você precisa aprender a delegar. Tudo, nós precisamos aprender a arte de delegar. Muitas vezes nós sentimos o peso da responsabilidade, mas eu quero que você saiba o seguinte: ao mesmo tempo que existe a responsabilidade do servir e até mesmo uma carga sobre o servir, Deus também nos dá graça para servir. Guarde isso no teu coração. Deus nos dá graça para servir. O segredo não está em fazer mais, mas em fazer com sabedoria. Olha só, não está em fazer mais, mas fazer com sabedoria. E eu quero dar para você aqui alguns conselhos práticos. Primeiro, ore antes de cada decisão. Você, líder, que precisa liderar sem ser com sobrecarga, saiba que, de ordem prática, a primeira atitude que nós temos que ter é orar antes de cada decisão. Às vezes, ou por vezes, você entende que aquela decisão é a melhor. Sabe, eu tenho muito isso. Nossa, esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão, é desse jeito, não tem como dar errado. E aí parece que é tão certo que a gente não ora antes. E de repente aquilo que parece tão certo não é o que Deus queria que nós fizéssemos. Então é importante, de ordem prática, que a gente ore antes de cada decisão. Segundo, antes de dizer sim para qualquer compromisso extra, pergunte a Deus se é o tempo certo. Antes de você assumir qualquer outra responsabilidade, pergunte para Deus se este é o tempo certo. E eu vou falar como pastor, eu não quero que você se sobrecarregue. Às vezes você mesmo está em 4, 5 ministérios, você talvez não tenha nem tempo para prestigiar ou para cultuar a Deus ali na igreja, num domingo, levantar a mão, adorar, ouvir uma palavra, porque num domingo, primeiro domingo você está no infantil, segundo domingo acolhimento, terceiro domingo audiovisual, quarto domingo na dança, quinto domingo no louvor, sexto domingo você está no infantil, enfim, você está em muitos ministérios.
E não é isso que a gente precisa. Nós precisamos saber, antes de assumir uma próxima responsabilidade, saber se esse é o tempo de Deus. E eu, como pastor, me preocupo isso com você e eu queria que você se preocupasse também com a sua célula. E por último, e esse aqui é um masterclass, não tenha medo de dizer não quando precisar descansar ou cuidar da sua família. E eu sei que eu talvez esteja aqui, pensando, nossa, o pastor ficou maluco. Não. Às vezes você vai precisar se ausentar por 1, 2 dias. Talvez você vai precisar se ausentar ali naquela escala ou naquele momento. Eu entendo que nós temos que ter responsabilidades. E é claro também que eu estou falando de equilíbrio. Lembra? Ontem nós falamos sobre uma liderança equilibrada. Estou falando para você faltar toda a célula, nem estou falando para você toda semana você dar um migué ou para você se eximir das responsabilidades. Eu estou falando como alguém que já fez som na igreja no final da Copa do Mundo, alguém que já voltou de viagem de final de ano para ajudar na escala porque não tinha ninguém. O que eu estou querendo dizer para você é assim, não perca a responsabilidade com aquilo que você assumiu. Mas se você entender que precisa dizer não porque você já está sobrecarregado ou porque você já tem responsabilidade demais, não tem problema nisso. Um conselho, inclusive, sobre como dizer não. O não por si só já é ruim. Mas o que você pode fazer? Olha, eu infelizmente nessa eu não consigo, mas deixa eu te falar, tem uma pessoa que pode te ajudar. Eu vou conversar com ela e vou colocar ela para te ajudar. Na próxima escala eu ajudo, ou na próxima situação eu ajudo, mas nessa aqui, ó, tá aqui. Você não só fala não, mas você também contribui para a pessoa ajudar a resolver aquela situação. Então esse é o segundo conselho que nós aprendemos com Salomão. Espero que ele tenha sido bênção para a sua vida. Então, sabedoria para servir sem se sobrecarregar. Deus não quer que você seja um líder sobrecarregado. Deus quer que você seja um líder excelente. Até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.